Olá, alunos da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Como é que vocês estão? Tudo certo? A gente está muito feliz com essa live, com toda a participação de vocês. A gente mandou aí os links, distribuiu e vocês realmente pegaram firmes e estão aqui com a gente. Então a gente agradece muito. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Duda Dal Ponte, eu trabalho na assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação. E eu também, assim como vocês, sou estudante. Eu já estou na faculdade, eu estou no último ano da faculdade de jornalismo, mas também estou passando aí por algumas coisas que vocês estão passando nessa quarentena. A gente já está desde março aí sem aula presencial e vocês desde 6 de abril aí fazendo as atividades escolares em casa. Então a gente está passando por um período muito diferente de adaptação e por isso nós organizamos essa live para vocês sobre organização de estudos. Como é que vocês fazem para se organizar em casa? Vocês querem algumas dicas? Então, vamos chamar aqui o professor Dagoberto Cipriano Filho, ele que é professor da rede estadual desde 2014 e ele é youtuber também. Ele tem um canal, o Matemática e CIA, desde 2015 e por lá ele produz conteúdo. E ele tem 175 mil inscritos já, não é mesmo, Dagoberto? Boa tarde. Boa tarde, Duda. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem aí, cada um na sua casa, como é essa campanha que a gente está fazendo, né? Espero que realmente vocês estejam muito bem. Gostaria de dar o meu oi aí, principalmente para os estudantes que estão nos acompanhando em todo o estado de Santa Catarina. Tem gente aí, pelo que eu já vi aqui pelo chat também, que não está em Santa Catarina, está em outros estados, está em outros lugares. Então, vai o meu alô também para vocês. E aproveitar para cumprimentar aqui meus colegas professores, que também tem alguns que eu sei que estão ligados aqui nessa live, que compartilharam exatamente também, né, esse momento para que todos os alunos pudessem estar aqui e a gente pudesse trocar algumas ideias. E quem está acompanhando a rede social da Educação SC? Tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube, é @EducaçãoSC. E se você está acompanhando por lá, você já viu a campanha Cada um na sua casa, todos presentes na educação? Você já viu essa frase por aí? Essa é uma campanha que a Secretaria de Estado da Educação, a SED, lançou para estimular vocês, alunos, a continuarem realizando as atividades, a lembrarem do seu protagonismo, que nessa fase de atividades em casa tem que ser ainda maior. Então, a gente lançou essa campanha, a gente tem algumas ações aí, por exemplo, essa live. Essa é a primeira live para os alunos da nossa campanha, a gente já fez para os professores, e vai ter mais uma live para os alunos de novo no dia 29 de julho. E aí, agora, nessa daqui, a gente escolheu o tema organização de estudos. E aí, a gente vai conversar com o professor Dagoberto um pouquinho sobre essa organização de estudos, como se organizar em casa. E para começar, eu queria perguntar para o professor Dagoberto, antes de começar tudo isso, antes de começar as atividades escolares em casa, teve um período de recesso escolar. Você conseguiu, professor, colocar aí as séries, os filmes, tudo em dia? Então, no início ali, os primeiros dias, né, os primeiros 15 dias, na verdade, para nós não chegaram a ser 15 dias, mas para os alunos, apesar de terem sido, né, eu também consegui sim colocar as minhas séries em dias, aproveitei aí bastante essa parte, porque realmente, né, foi uma parte de ficar em casa. Foi muito necessário esses dias evitar sair e pouquíssimas vezes ao mercado. Inclusive, mandei mensagem nos grupos aqui do bairro, sempre perguntando se alguma pessoa precisava que alguém fosse ao supermercado para fazer as compras para ela, para ajudar, para evitar realmente muitas pessoas na rua. Mas consegui colocar bastante, sim, as minhas séries em dias. Aproveitei aí aquela série, a famosa, né, La Casa de Papel, coloquei em dia ela, terminei outras séries, né, uma série que eu gosto muito, Suits, né, que é Homens de Terno no Brasil, infelizmente terminei ela, então tem muitas outras, e eu também queria saber dos alunos que estão participando, né, para deixar aqui nos comentários
quais as séries aí que eles indicam, quais as séries que eles conseguiram maratonar, se deu tudo certo aí durante, porque eu sei que tem pessoas que estão aí sempre procurando pelo Instagram, fazendo essas perguntas, indica uma série boa aí para eu assistir, porque as minhas já terminaram. Então o pessoal também pode aproveitar aqui esse espaço e deixar as dicas aqui, quais as séries que assistiu, quais, né, que você indica, por que você indica ela. Então é muito interessante isso para nós também. A gente também quer saber um pouco disso, tá? Sim, verdade. Eu também maratonei La Casa de Papel. Tô empolgada para a próxima. Mas depois desse período aí que passou, aí começaram as atividades, né? E aí começou então a gente ter que gerir o nosso tempo, sem um professor fisicamente, sem você ali na sala de aula para falar, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. E aí, como é que a gente consegue fazer aí essa gestão do tempo, consegue se organizar nos estudos? Então, assim, ó, o começo, inclusive, né, eu acompanhando também bastante pelos grupos primeiro dos professores, não foi uma tarefa fácil, porque primeiro nós professores tivemos que também nos organizar com a questão da gestão do tempo. Imaginem que para muitos professores foi uma novidade ter que preparar aulas online, videoaulas, selecionar materiais adequados, atividades adequadas. E no meio de tudo isso, para começar, nós começamos fazendo alguns cursos de formação para professores para poder trabalhar dentro do sistema online. Não foi uma tarefa fácil conciliar tudo isso, porque quando nós começamos a desenvolver essas atividades, o que aconteceu ali? Nós já estávamos com algumas aulas em andamento. Então foi um período bem difícil. Eu lembro que, por incrível que pareça, esse ano, né, eu saí um pouquinho da sala de aula, assim, diariamente para atuar no laboratório de matemática da escola, mas eu continuo dando aula no curso do magistério à noite na escola. Então eu trabalho hoje com as futuras professoras. E também, assim, ó, o que eu observei? Eu fiquei auxiliando durante esse tempo os meus colegas professores sobre como trabalhar melhor nas redes, né? Porque já faz 5 anos hoje que eu estou nessa questão aí com o canal do YouTube, que eu já desenvolvo esses materiais para a internet. Inclusive, as pessoas sempre me perguntam, até na escola, né? Ah, professor, você é youtuber mesmo? Como é que funciona? Aquelas curiosidades, né? O YouTube, ele paga você? Então eu vou dizer que sim, né? O YouTube paga a gente. Ah, mas youtuber tem que ter mais. Youtuber é quem tem mais de 100 mil inscritos. Tá, eu tenho, gente. A gente já tem mais de 100 mil inscritos hoje. Legal. Tem a plaquinha também, gente. Tá aqui, ó. Até vou, né, mostrar para vocês, né? Eu tenho a plaquinha, só que eu não fico divulgando toda. Eu não coloco ela pendurada, né? Como alguns usam. Mas ela existe, tá, pessoal? Ela tá aqui. Ela veio realmente, mas melhor realmente do que a plaquinha é sempre a participação das pessoas. E com certeza a gestão do tempo nessa questão da participação ela é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar e pensar da seguinte maneira: algumas escolas têm turmas que têm 4 horas de aula, só durante a manhã, só durante a tarde ou só durante a noite. E algumas outras têm o ensino médio já semi-integral, com alguns cursos técnicos, ou o curso técnico, ou os cursos em tempo integral e que passam praticamente, né, mais de 8 horas por dia dentro da escola. Então, fazer a gestão do tempo hoje é uma das coisas mais importantes. E até se pensar que no início, penso que muitos alunos podem ter aí achado um pouquinho confuso. Como é que eu vou conciliar tantas atividades? Primeiro, foi pensado, né, por cada escola, cada diretor, cada professor pensou na criação de um cronograma. E esse cronograma, ele serve para quê? Para que não sobrecarregue os alunos, para que vocês, alunos, não fiquem sobrecarregados. Então, geralmente, 2 a 3 matérias por dia, no máximo, e sempre ali, né, a gente também vai trabalhando pelos grupos de WhatsApp, mas de uma maneira de não tentar enviar, por exemplo, mensagens e atividades finais de semana. A gente sabe que, né, é muito importante a gente cuidar da gestão do tempo também por causa da nossa saúde mental, não nos sobrecarregar. O legal é a gente aproveitar esse tempo em casa e saber de que forma, por exemplo, nós vamos
aprender melhor as atividades à distância. Então, o tempo vai nos ajudar a saber, por exemplo, se você consegue aprender melhor lendo, se você consegue aprender melhor ouvindo, porque hoje existem muitas ferramentas na internet que você pode buscar materiais, a gente já vai falar daqui a pouquinho mais sobre elas, mas tem também essa questão, como que eu vou aprender melhor? Então, o tempo, ele também é nosso parceiro na gestão do autoconhecimento. Então, cada um vai aprender como que aprender a aprender, como diz, né? A gente vai saber exatamente como que nós vamos conseguir desenvolver técnicas de aprendizado. Eu trabalho também, né, como foi falado, com cursos preparatórios, pré-vestibulares, preparatórios para concursos, e eu sempre noto, em todos os lugares, e aqui em Santa Catarina eu já passei por mais de 17 cidades, eu sempre noto que cada estudante tem a sua forma de entender melhor alguns assuntos. Alguns fazem, por exemplo, mapas mentais. Outros fazem mapas conceituais, porque existe diferença, né? Entre mapa mental e mapa conceitual. Tá aí uma coisa legal também para, né, você pesquisar na sua casa. Outra coisa interessante, alguns alunos aprendem ouvindo. Então, hoje existem, por exemplo, os podcasts, ou você mesmo pode ser autor dos seus próprios materiais. Se eu aprendo melhor ouvindo, eu posso fazer meus resumos e gravar esses resumos com o meu celular e depois ouvir, e assim eu vou conseguir reter melhor o conhecimento. Então, isso vai ajudar muito realmente essa questão da gestão do tempo, a vocês desenvolverem essas técnicas para que vocês possam se dar bem nos estudos. Realmente é uma adaptação que não é fácil, né? Primeiro, pelo distanciamento que aconteceu. Mas falando no distanciamento também, eu, né, gostaria de fazer aqui um lembrete, principalmente para os nossos alunos que estão no terceiro ano, né? Que estão aí preocupados com o Enem, estão preocupados com os vestibulares. É importante vocês terem sim também um tempo, não só de se sobrecarregar nos seus estudos, mas que vocês consigam também pensar em atividades de lazer para descansar a cabeça. Uma técnica bem interessante que eu gosto de falar nela, e algumas pessoas eu sei que já ficaram conhecendo, é a técnica de estudos Pomodoro, né? Ou Pomodoro, depende da pronúncia. Mas como que funciona essa técnica? É uma técnica que ela combina um tempo de estudo e um tempo de descanso cronometrado. Como assim? Vou explicar. Geralmente, a técnica mais usada é do 25-5. Como assim? São 25 minutos de estudo. Você se desliga de tudo que você está fazendo. Você não olha a televisão, não olha o celular, não olha nada, só deixa o celular ali cronometrando. E esquece ele, durante 25 minutos coloca para despertar, né? Você vai estudar, vai fazer o resumo da matéria, vai resolver exercícios, e quando deu os 25 minutos, você desliga o despertador do celular e você cronometra agora 5 minutos de pausa para fazer qualquer coisa. Para você levantar, para você fazer um alongamento, para você fazer uma caminhadinha curta dentro de casa, pelo menos, ou até para assistir uma televisão, mas tem que ser só 5 minutos. E depois você volta novamente para os outros 25 minutos cronometrados e 5 de descanso. Essa técnica ela é ideal, e porque o 25/5 é a mais conhecido? Porque durante uma hora você vai ter 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. Então, é uma técnica de otimização de estudos. É uma das que a gente usa para a questão da gestão do tempo, que é muito importante para nós. Com certeza, a gente sempre ouve falar que tem uma competição entre o estudo e o lazer. E, na verdade, não era para ser uma competição, e sim uma junção deles, né? Se a gente junta o estudo e o lazer, até ajuda a nossa saúde mental, do que você estava falando, de ter um tempo para respirar. E há estudos que falam que nesse tempo de lazer, você consegue aí processar o que você acabou de estudar, né? E... Exatamente.
E aqui, ó, até aproveitando, né, eu percebi aqui que a gente tem uma perguntinha, né? E essa pergunta eu achei muito interessante da Amabile, que é como que ela pode se organizar para saber qual atividade fazer primeiro. Então, a resposta é simples. Depende, por exemplo, primeiro, se ela tem alguma dificuldade em alguma das matérias. Eu, né, posso dizer por experiência, que eu sempre começo por aquilo que eu tenho um maior grau de dificuldade. Eu vou dar o meu exemplo, por quê? Porque como eu já fui aluno e hoje, né, sou professor de matemática, a minha maior dificuldade quando era aluno, principalmente nas séries iniciais, e depois no ensino médio eu comecei a desenvolver melhor, foi a matemática. Então, por incrível que pareça. Então, eu sempre comecei estudando matemática primeiro porque eu tinha maiores dificuldades na matemática. E as outras, mas sem deixar de dar uma atenção para as outras matérias. Então, eu me organizava primeiro nas minhas dificuldades. Matemática, química, biologia, eu dava uma atenção especial para elas. E para as outras, eu fazia alguns resumos para tentar levar menos tempo. E também aqui vai uma dica para o pessoal importante sobre o que fazer primeiro até nas provas. Eu vou dar o exemplo do Enem. O Enem, por exemplo, que eu faço? Né? Eu vejo que a prova, por dia, ela tem 90 questões. Então, eu divido o tempo da prova exatamente por 90 questões para saber quantas questões eu devo fazer por hora. E a partir dali, eu sempre observo, né, que os fiscais eles vão colocando no quadro quanto tempo já se passou. Nós vamos demorar mais tempo para resolver geralmente algumas questões e tem questões que nós vamos resolver em pouquíssimo tempo. Então, isso vai nos ajudar bastante também na questão da gestão do tempo para saber o que resolver primeiro, certo? Sim, e tem mais comentários também, não perguntas, mas dizendo aí de qual cidade, qual escola. O Francisco Aurélio da Silva diz que é da EB Rui Barbosa de Timbó. Um alô para Timbó aí para o Francisco. O Itamar Freitas diz com a galera linda da Escola Quintino da Joy, de Sara, participando da live. Então, ó, Sara também está na live. E também tem a Natália Cardoso, da Escola Regente Feijó de Lontas. Então aí, ó, bastante gente de todo o estado participando da live com a gente, da Roberto. Então, eu vou aproveitar também o momento, né, para lançar aqui um desafio para o pessoal. Né? O primeiro desafio aí é só para o pessoal colocar aqui nos comentários exatamente de qual cidade e qual escola está falando. Mas, como né, nos 2 últimos anos eu acompanhei aí o pessoal aqui na Escola Maria Rita Flores, estou desde 2014 aqui na escola, então eu vou lançar um desafio em homenagem ao pessoal dos alunos do 3º ano. Então, vou fazer um desafio ao pessoal que, inclusive, né, conseguiu se organizar um pouquinho antes ali da pandemia e criar essa camiseta aqui, certo, gente? Então, essa aqui é a camiseta do 3º aqui, né, um dos terceirões aqui da Escola Maria Rita Flor. E eu estou aproveitando para lançar, então, um desafio nas redes sociais durante a semana. Né? Então, acho que a gente vai conseguir aí transformar as redes e espero contar com a parceria de todos os alunos, que é para o seguinte, vamos colocar, né, se vocês já conseguiram se organizar, principalmente os 3º anos e os 9º anos, que eu sei que sempre no ano de formatura fazem as camisetas, fazem os moletons, se vocês conseguiram, tudo bem, até vai ajudar a ser melhor ainda a nossa campanha. Tirar uma foto com a camiseta, ou só da camiseta também ali, né? Colocar a camiseta estendida, como eu coloquei aqui, né? A camiseta do terceirão. Então você vai lá, coloca a camiseta, né? Coloca ela ali e aproveita e coloca assim, né? O nome da escola e embaixo a hashtag, né? Presentes na Educação SC, certo? Então, vamos colocar essa hashtag em todas as fotos e pode colocar no Instagram ali, marcar por exemplo, lá, pode marcar lá no @matemática-cia, marca a gente, coloca lá o nome da sua escola, coloca, né, a hashtag Presentes na Educação SC com a foto da camiseta, do moletom do seu 3º ano, do seu 9º ano,
coloca lá que eu vou também repostar aqui nos nossos stories do Matemática e Companhia, no Instagram, tá? Então, o pessoal também que já quiser seguir aí no Instagram, @Matemática e Companhia, Matemática e Cia, pode seguir ali, que a gente vai repostar durante a semana toda. Nós vamos, né, fazer a revolução da educação em Santa Catarina e vamos contagiar o Brasil também. Então, vocês Claro, são e meus eles convidados para a gente fazer a diferença. E eles podem também marcar a Educação SC, devem também seguir o nosso Instagram, tem muitas novidades por lá. Para esse pessoal aí do terceirão, a gente sempre fala de Enem, sempre dá as novidades, então nosso Instagram também é bem legal. E chegou outra pergunta aqui no chat do YouTube, que diz assim, Dagoberto, a minha é do Vladney Antônio de Barba. A minha pergunta é de como entender melhor o conteúdo e como resumir textos. Perfeito. Então, respondendo a pergunta do Vladney, né, um abraço aí pro pessoal de Iraceminha. É o seguinte, tem um método legal para você conseguir resumir os estudos, que é o método Cornell. E aí vem uma dica, né, também para esse método Cornell, que é um método de resumo que você pode usar até para guiar você a resolver os exercícios depois sobre a matéria. Então, nesse método, você vai dividir ali em palavras, você vai dividir uma folha de caderno em 3 partes. Você vai colocar, geralmente, o resumo da matéria, você vai colocar os tópicos em que aquele assunto pode ser subdividido, e também você vai poder colocar ali algumas perguntas e algumas conclusões que você tem a respeito desse assunto. Isso pode te ajudar bastante a entender melhor determinados assuntos. E aí, assim você consegue, além de resumir também os textos, você consegue resolver questões sobre qualquer assunto. Método Cornell. E aí vem uma dica também legal. Já que eu estou falando aqui em métodos de estudo, é bem legal a gente usar a rede social também, principalmente o Instagram, para seguir outros estudantes. Talvez até a gente tenha também aqui, né, alguns estudantes que são os chamados Studgrammers, né? Eles estudam e postam seus materiais de resumo no Instagram. Então, é uma coisa muito legal a gente aproveitar esse momento e seguir bastante os estudantes que fazem isso, que colocam lá seus materiais de resumo, que colocam exatamente técnicas de estudo. Uma outra técnica bem legal também de resumo, ou uma técnica de estudo que quero que vocês pesquisem aí também na internet, vamos usar a internet como uma aliada nossa, é o método de estudo para resumir, chamado método JK. Né? O que é o JK? Vamos lembrar um pouquinho da história do Brasil. Tivemos um presidente chamado Juscelino Kubitschek. E o objetivo dele, a meta de governo dele, era 50 anos em 5. Era desenvolver, né, exatamente o país em 50 anos em 5. Então, esse método de estudo é um método que a gente usa também para fazer resumos, para estudar a matéria, por exemplo, que você levaria talvez 5 meses para estudar da sua vida, né? Isso funciona também para a área de concursos. Em 5 meses você consegue resumir para 5 dias, para 5 horas. Então, depende aí da quantidade de assuntos que você tem para resumir. Mas chama-se Técnica de Estudos JK. É muito legal, tá? E eu aconselho também aí respondendo de novo a pergunta do Vladney lá de Iraceminha, tá? Então é uma ideia bem legal que você pode usar. E, Dagoberto, você trouxe alguns materiais, algumas dicas de estudo, como otimizar o estudo usando a internet. Você aí pode nos contar um pouquinho sobre esses métodos, esses canais que a gente pode consultar para estudar na internet? Com certeza. Olha só, um deles, tá, é o próprio, e aí pasmem, né, vocês, eu vou começar pelo que é o mais prático e tá ao alcance da maioria de vocês, Facebook. O Facebook é uma ferramenta ótima para estudos e para materiais. Por quê? Lá no Facebook nós temos muitos grupos de estudos e também grupos que disponibilizam materiais ou trocam materiais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo nessa quarentena. Eu faço parte de um grupo, eu estou em vários grupos, né? Mas eu faço parte de um em especial
que chama Livros de Matemática. O que a gente faz lá? Nós disponibilizamos, e várias pessoas enviam links com livros de matemática para estudo. Eu consegui baixar nesse grupo, por exemplo, uma coleção completa de livros de matemática, que ela hoje custa em torno de 900 a 1.200 reais na livraria. E eu consegui baixar ela gratuitamente porque um usuário lá do grupo mandou o link que ele tem as cópias desses arquivos e eu consegui online e já compartilhei com outros professores, né, que é uma coleção, por exemplo, que é usada para ensino médio, para nível superior. Até vou dar o nome dela aqui, a coleção chama-se Fundamentos da Matemática Elementar. Então, essa coleção, ela, se você for pesquisar na internet, até você pode achar ela um pouquinho mais barato ali, a coleção de 11 livros, no mínimo de 600 reais, mas, né, ela não, geralmente o valor médio é de 900 a 1.100 reais. Então eu consegui baixar ela gratuitamente. Então vocês podem usar lá na internet muitos, no Facebook mais precisamente, muitos grupos. Então, por exemplo, assim, você gosta de química, você pode ir lá colocar livros de química ou grupos de estudos de química. Eu gosto de literatura, você vai achar grupos que disponibilizam livros de literatura, sites e também tem dicas de estudos. Então, tem muitos estudantes que se apropriaram do Facebook para fazer isso. O próprio Instagram também ele tem, né? Que são, até eu dei o exemplo aqui dos nossos Studygrammers, né? Que eles também disponibilizam dicas. Mas para materiais completos, no Facebook é a primeira delas. E eu tenho uma legal que eu estou usando nos últimos tempos aqui bastante. Eu já usava ela desde 2012, mas eu estou usando ela agora direto porque eu me tornei um especialista da rede também, que é o Passei Direto. Então, o Passei Direto, ele é um site que ele fornece materiais de estudo de vários tipos. Você encontra dicas, você encontra resumos, livros completos, você encontra apostilas e até mesmo trabalhos que outras pessoas fizeram e disponibilizaram lá. Para você entrar, por exemplo, no Passei Direto, você precisa ou usar o seu login do Facebook, ou você pode usar a sua conta de e-mail do Gmail, que agora todo estudante aqui em Santa Catarina tem a sua, né? Então isso é muito importante. Com essa conta você consegue acessar e muitos ainda perguntam, mas professor, tem materiais que são pagos. Na verdade, você pode ter acesso a uma conta premium em menos de 2 dias, sem gastar nada. Então, como que você pode fazer sendo um estudante? Você vai compartilhar seus materiais lá. Você, por exemplo, você fez um trabalho, você fez um resumo de alguma matéria. Eu fiz um resumo, por exemplo, de geografia. Você vai lá, pode, né, no momento que você tem o seu perfil, criou seu perfil, você vai lá criar, por exemplo, uma área onde você vai disponibilizar o teu material. Disponibilizou, por exemplo, o teu trabalho de geografia, tem outras pessoas que vão curtir o teu material, vão salvar o teu material e vão até compartilhar. Por cada ação dessas, que seja uma pessoa que salvou o teu material, uma pessoa que leu o seu material, ou, né, que fez qualquer outra coisa lá relacionada ao material que você postou, você ganha pontuação por isso. E de acordo com essa pontuação, você vai ter uma classificação lá dentro. E assim você consegue, por exemplo, assinaturas durante dias, meses e até anos, assinaturas gratuitas. Então, fica também essa dica aí para quem é estudante. Eu aconselho bastante o Passei Direto por causa disso. E tem mais uma dica valiosa para quem está assistindo a nossa live. Eu entrei em contato com uma gerente de lá do Passei Direto, né, a sede fica lá no Rio de Janeiro, e ela falou para mim o seguinte, professor Dagoberto, pode avisar os alunos de Santa Catarina que nós estamos buscando alunos de ensino fundamental, de ensino médio, que tenham interesse em postar bastante materiais no Passei Direto para que nós possamos fazer parcerias. Ou seja, essas parcerias eles dão brinde aos alunos, eles enviam materiais, também, além de dar assinaturas,
tem outras coisas ali, por exemplo, muita gente, né, eu sei que eu sempre escuto isso dos alunos, quer ser youtuber, quer monetizar rápido, né? Hoje uma via de monetização rápida é para estudante. O passeio direto é a via mais rápida, é mais rápido, inclusive, que o YouTube. Então, só para, né, o pessoal ficar sabendo, o pessoal que está interessado, ou depois quiser mais informações, pode chamar a gente ali no Insta, né? Que a gente está sempre respondendo na medida do possível. Mas o passeio direto ele é bem indicado para isso. E aí tem vários níveis que a pessoa pode chegar, né? Ela começa no nível bem básico, depois ela vai para estudante, vai para nível esforçado, vai para o nível nerd, vai para o nível mestre, ninja, até chegar no nível máximo, que é o nível de oráculo. É um sistema de gamificação, né? Então você ganha pontos por tudo que você faz lá dentro. E tem mais. Os estudantes, por exemplo, podem colocar perguntas ali para outras pessoas responder, ou você pode responder perguntas de outras pessoas. E Dagoberto, tem mais perguntas aqui, ó, no chat do YouTube. Do Leonardo Miguel. Qual o melhor horário para estudar e fazer as tarefas da escola? Então, eu daí já vou pensar no seguinte: vai depender também, digo que da rotina familiar que a gente tem. Vou dar um exemplo. Eu consigo gravar meus vídeos, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe isso, mas como se fosse também tempo de estudos. Eu consigo gravar melhor meus vídeos e fazer minhas coisas depois das 10 horas da noite. Óbvio que eu não posso tomar isso como exemplo, mas é o horário que eu sei que não tem barulho nenhum, não tem barulho de construção, não tem barulho, por exemplo, do vizinho passando aspirador de pó, nada, não tem nada te incomodando, ou a família, o irmão mais novo, aquela coisa toda. Então, o horário melhor vai depender da tua rotina em relação à tua rotina familiar, tá? Então, pode ser, por exemplo, né, de manhã, tem gente que não consegue aproveitar às vezes de manhã, mas tem outros que de manhã é o melhor horário. Tem pessoas que preferem, por exemplo, o turno da tarde. Tem sempre gente que diz assim: meu Deus, o turno da manhã passa muito rápido. Então, vai depender da tua rotina familiar. E também, assim, né? Vamos supor que você gosta de olhar as tuas séries durante a tarde. Então, infelizmente, você vai ter que estudar de manhã em casa para poder olhar suas séries à tarde, que é o horário que você mais gosta de aproveitar. Também tem que saber conciliar isso, né? Sobre isso também tem uma pergunta do Arthur Leandro que diz: eu estudo de manhã e não consigo me acostumar para acordar cedo. Como eu arrumo a minha rotina? Então, como que seria aí uma boa rotina? Quantas horas de estudo é legal aí nesse período de atividades em casa? Por exemplo, se estuda de manhã, tem que acordar cedo, tomar seu café. Sim, como que seria uma rotina para os estudantes aí, Dagoberto? Então, para essa questão ali do Arthur, olha só uma ideia, né? Primeiro, só para saber aqui, acredito que não seja aulas ao vivo, né? Se não são aulas ao vivo, então ele não consegue acordar cedo, acho que não teria problema em casa dele tranquilamente, né, acordar, sei lá, às 10 horas, 11 horas, fazer o que tem que fazer, e à tarde ele, por exemplo, aí sim fazer todas as atividades. Mas uma ideia, tá? Acredito que não seja ideal passar por dia de 4 a 5 horas de estudo. Realmente não é questão de sobrecarregar. Até eu vou dizer o porquê. Vou dar a experiência da questão de uma aula hoje que é, né, pela maioria dos professores, gravada. Então, o que acontece? Numa aula gravada, o que às vezes nós professores falamos em 50 minutos numa sala de aula, hoje numa aula gravada a gente consegue falar em 15 minutos. Porque nós sabemos, e vocês alunos que estão aqui acompanhando também sabem, que não tem aquela questão do Joãozinho vai sentar, né? Fulano, presta atenção. Então, isso já diminui bastante o tempo de uma aula, realmente. Então, em 15 minutos é o tempo que nós conseguimos transmitir muitos assuntos. Falar realmente, né, dar o nosso recado. Agora, então, para um aluno em casa, também fica essa mesma questão. Se você passa 4 horas do seu dia, né, vamos supor, num tempo normal na escola, então, no máximo, essas 4 horas aqui dentro da sua casa já seriam até o suficiente. Porque tranquilamente em 4 horas
você consegue fazer vários resumos, você consegue dar conta de 2 ou 3 matérias por dia. Tá aí também uma outra questão importante, né, sobre o número de matérias por dia. Eu aconselho geralmente de 2 a 3 matérias, que é como nós estamos fazendo. Então, com certeza isso não vai levar 4 horas do seu dia. Ah, mas tem trabalho de pesquisa. Então vamos pensar que o seu trabalho de pesquisa, ele pode ser feito um pouquinho por dia, para que daí no prazo de uma semana ou no tempo que o professor lá designou, você consiga entregar ele e estar sempre revisando o assunto. Uma coisa também importante, pelo menos que eu faço quando eu estudo, é ter um planejamento, uma coisa escrita para botar o que eu vou fazer no dia. Então, eu acordo de manhã e escrevo. Hoje eu vou fazer, quando eu estudava, por exemplo, e tinha aula de matemática, português, primeiro eu vou fazer atividade de português, 30 minutos, depois atividade de matemática, 30 minutos. E aí eu conseguia me organizar melhor e terminar todas as atividades do dia. É bom também, né? Exatamente. E agora que você falou também de novo na questão do tempo, usar um cronômetro é importante e nos ajuda. Nós começamos a nos disciplinar em relação ao tempo. E eu tenho até um joguinho que eu fazia, né? E gosto de lembrar ele. Na sala de aula ele era bem legal, em casa você pode fazer. Tendo 2 pessoas ali já é o suficiente. É um jogo para você realmente ver como o tempo é importante para você responder coisas e para você se desligar e ter um raciocínio voltado para aquilo que você está fazendo. Que é o seguinte, é o jogo do minuto, tá? Como que ele funciona? Você pede para uma pessoa falar para você uma palavra e no momento que ela falou aquela palavra, você vai cronometrar 1 minuto e vai escrever no seu caderno, em 1 minuto, numa folha de papel, todas as outras palavras que forem relacionadas àquele assunto. Então, você em 1 minuto vai ver quantas palavras você conseguiu escrever. Ah, mas por que isso? No início, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai conseguir escrever talvez 4 palavras, 5 palavras, 8 palavras, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão conseguir em 1 minuto se dedicar tanto e se concentrar tanto nesse 1 minuto, que elas vão conseguir responder mais do que 15 palavras em 1 minuto escrevendo ao mesmo tempo. Então, isso vai mostrar realmente o quanto 1 minuto tem importância nos nossos estudos e o quanto realmente, quando a gente está concentrado, a gente consegue dar o nosso melhor. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se eu falasse agora a palavra futebol, falei a palavra futebol, 1 minuto você tem que ver quantas palavras você consegue escrever sobre futebol. E aí você começa a lembrar ali, futebol, campo, seleção brasileira, meu time favorito, nome de jogador. Então, tudo isso você vai colocar numa folha de papel. Deu 1 minuto, conte quantas palavras você conseguiu fazer. E isso, como eu falei, vai melhorar bastante os teus níveis de concentração. Bom, outra pergunta aqui é do Denver, porque agora no Google Sala de Aula os professores botam a data de entrega e aí no momento que você não faz a entrega no dia, aquela atividade fica pendente. E aí quando você vai acumulando muitas, aí como é que se organiza? Ele pergunta qual que é a sua orientação para os alunos que estão com atividades pendentes, muitas atividades pendentes, e cada dia tem mais atividade nova. Então, como se organizar? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, né? Vamos lembrar que atividade acumulada não é bom. A única coisa que é bom de vez em quando é Mega Sena, né? Jogo da loteria, que tem que acumular de vez em quando para dar um prêmio legal. Agora, a atividade, a minha ideia é a seguinte, né? Que cada aluno aproveite esse tempo ainda que nós temos para procurar os seus professores que estão sempre à disposição durante, né, o período lá de segunda, sexta-feira. Não procurem seus professores no final de semana, por favor, gente. Os professores também precisam descansar, porque não tem sido fácil. Então, assim, você procure seus professores pelo Google, próprio ali, Google Sala de Aula. Você vai conseguir entrar em contato com os professores, até ou mandando e-mail ou mandando uma mensagem. Automaticamente, se o professor não viu no Google Sala de Aula, chega no e-mail do professor, que você pode então perguntar para ele: olha, professor, quantas atividades eu ainda tenho em atraso? Existe uma possibilidade, professor, de eu refazer essas atividades?
e qual um outro prazo que, né, poderia ser dado. Então a ideia é renegociar, tá? Vamos fazer uma renegociação para que realmente essas atividades sejam feitas até o retorno das aulas, certo? Então isso é muito importante, sim. Procure seu professor. Tem algumas turmas, hoje, né, a maioria talvez tenha os grupos de WhatsApp. Então, dentro do grupo de WhatsApp também seria um ambiente legal. Uma dica é tentar não procurar o professor no privado, tá? Ou você vai pelo Google Sala de Aula, ou você vai pelo grupo de WhatsApp também, que são os canais hoje onde a gente mais consegue ter um contato com os nossos colegas, com os nossos professores. Então, essa seria a ideia para você negociar e tentar, assim, por exemplo, se são muitas atividades, talvez, né, a gente entenda que no início do isolamento social, distanciamento, muitos alunos ainda estavam com problemas de internet, tanto é que, né, eu recebi alguns dados aqui em Santa Catarina que muitos planos, muitas empresas foram fazer instalações e não tinham mais tempo disponível durante uma semana e começaram a postergar isso. Então, a partir de agora, né, é interessante sim você pensar que se essas pessoas não tinham internet naquela época, né, é importante dar um tempo para que elas possam refazer aquelas atividades. Talvez também alguns professores não vão te dar as mesmas atividades, vão te dar outras, porque já fizeram correção, mas negocie o quanto antes, tá? Então sai da live hoje, depois que terminar aqui, né, já anota aí no caderninho o que você tem que fazer amanhã. Procurar o professor, procurar a professora para fazer as atividades atrasadas, beleza? Então, a gente queria agradecer também a presença, né? Porque a gente já chegou a 3.000 alunos, 3.000 pessoas simultâneas assistindo a live. Agora a gente está em 2.500 pessoas. E continuando o nosso bate-papo, Dagoberto, durante esse período de atividades escolares em casa, por a gente ter que organizar o nosso tempo, por a gente ter que estudar sozinho, aprender a aprender, como você falou, a gente está gerando algumas habilidades, algumas competências que antes a gente não tinha, né? A gente está desenvolvendo coisas novas. E aí o que eu queria te perguntar isso vai ajudar muito a esses jovens no futuro, não vai? Porque cada vez mais a gente precisa de profissionais assim, profissionais que saibam gerir seu tempo, que saibam trabalhar em casa, que saibam realmente controlar e saibam aprender. Exatamente, ó. Algumas habilidades aí estão sendo desenvolvidas nessa etapa. Uma delas, que eu já, né, mencionei aqui, é a questão da gestão do tempo. Tem a ver com a nossa organização. Então, quando nós nos organizamos, nós começamos a dividir o nosso dia, a nossa vida em prioridades. Isso já é uma coisa importante. Quando você consegue entender o que é prioridade e o que não é tão necessário, você já começa a melhorar o teu dia, já começa a melhorar a tua qualidade de vida, certo? Outra coisa importante é que vocês também, né, aprendam realmente a aprender e desenvolvam outras capacidades, por exemplo, a capacidade de interpretação, a capacidade de buscar várias fontes de estudo, ou seja, isso vai fazer com que você se torne de fato um pesquisador, e é o que as empresas buscam. Vou dar um exemplo bem comum aqui. Talvez hoje no Facebook, nas principais redes aí no YouTube, você se depara com muitas pessoas fazendo propaganda de mercado, usando principalmente marketing digital. O marketing digital e essas pessoas que estão dando certo, elas têm uma característica em comum. Elas são pesquisadoras. Elas pesquisam público-alvo, elas pesquisam qual a melhor forma de atingir essas pessoas, elas buscam várias fontes realmente de se desenvolver. E também pensando nisso, eu tenho algumas dicas legais aqui para dar para vocês sobre alguns outros materiais que você pode pensar, não só em leituras, mas também em vídeos. Uma dica legal, a primeira que eu tenho, é que você possa olhar vídeos no YouTube, como, por exemplo, vídeos do TED, né? O TED é uma sigla que significa, né, tecnologia, entretenimento e design. São palestras que são realizadas de até 18 minutos
em vários lugares do mundo. Então, nessas palestras, sempre vai alguma pessoa de destaque falar sobre temas importantes. Eu, inclusive, até li durante esse tempo aí de pandemia o livro, né, do TED, né, que é do idealizador do TED, Que legal. ele inclusive fala sobre vários discursos e ele tem ali 3 tópicos importantes: falar, convencer e emocionar. Inclusive, ele fala sobre os principais discursos que já tiveram, né? Discursos do Steve Jobs, discursos, por exemplo, aqui no Brasil tem um palestrante que eu gosto muito, né? Que é o Murilo Gun. Ele também tem um discurso interessante ali. O professor Gustavo Reis também. Então, se você procurar o TED dessas pessoas, você vai ver realmente o porquê que essas pessoas fazem a diferença. É muito interessante. Uma dica legal, outra também que eu tenho sobre leitura para os estudantes, isso aqui já caiu no Enem, gente, olha só. Uma dica sobre livros, e não necessariamente você precisa dizer assim, eu gosto de química, né? Tem gente que às vezes tem aquela aversão ao assunto, talvez não tenha visto por um outro lado. Então, eu tenho um livro muito legal para aconselhar você também, que já foi tema de Enem, que chama-se Os Botões de Napoleão, tá? Então, esse livro é muito legal também para você ler, e ele fala sobre as 17 moléculas que mudaram a história da humanidade. Quando você vai ler esse livro, você começa a entender várias coisas, a importância realmente da química no dia a dia, e você viaja também, é claro, na história, né? Porque ela tem a ver com os soldados de Napoleão. Então, isso é bem interessante. São temas aí que podem fazer com que você também acabe gostando de outras áreas que às vezes você não tinha interesse. Então, a pandemia, essa época de distanciamento, pode nos ajudar também a desenvolver isso, a nos desenvolver algumas capacidades a mais. Talvez até descobrir talentos, né? Com certeza, temos mais tempo aí, a gente pode talvez aprender a tocar um instrumento, fazer algo assim, ter novos hobbies, né? Mas, Dagoberto, a gente está se encaminhando para o final e eu queria te pedir para fazer assim uma síntese de tudo que a gente conversou, assim, dicas objetivas para que agora o estudante possa pegar o seu caderninho, possa pegar a caneta e anotar tudo para pôr em prática. Bom, então vamos lá. Algumas dicas importantes. Primeira delas, né, ainda é aprender a ter a questão do domínio próprio, principalmente na gestão do tempo, pensar de que forma nós vamos realmente aprender melhor, ou seja, aprender como fazer resumos de qualidade, buscar materiais em várias fontes, né, e desenvolver vários hábitos, inclusive o hábito da leitura, o hábito também, né, de desenvolver, quem sabe, até seus próprios materiais. Quem sabe muitos dos estudantes que estão aqui hoje, nos vendo, nos ouvindo, eles também não sejam protagonistas de uma série de outras coisas. Vou dar um exemplo bem fácil aqui. Se você for procurar lá no YouTube, quem não conhece ainda, né, a Débora Aladim. Se você for procurar ela no YouTube, ela começou quando ela era uma estudante de ensino médio. E ela começou postando resumos de história para os colegas na sala de aula. De repente, ela, né, foi crescendo, entrou para a rede social e hoje é uma pessoa nacionalmente conhecida e reconhecida, né, pelo seu trabalho. Então, muitos de vocês podem desenvolver também, como eu falei, alguns talentos em várias áreas, aproveitar a pandemia para isso. Isso é também, em outras palavras, ser empreendedor. A gente pensa que empreendedor é uma pessoa que tem que abrir uma empresa, tem que ter seu próprio negócio. Não. O empreendedor é uma pessoa que sabe aproveitar o momento e ter ideias que possam transformar não só a sua realidade, mas a realidade de outras pessoas. E isso é empreender. O empreendedorismo ele começa nas nossas atitudes, seja em casa, por exemplo, organização, como eu falei, organize um tempo de estudo na sua casa, veja qual é o melhor horário que você tem para isso, pense exatamente quais as estratégias você vai usar para reter melhor o conhecimento, é ouvindo, é falando, porque também existe uma outra dica aí que eu quero dar aqui no final, é a pirâmide da aprendizagem.
procure a pirâmide da aprendizagem no Google mesmo, que você vai ver que 95% do que a gente aprende ou que a gente consegue reter é sempre quando nós tentamos ensinar alguém. Então, você pode, voltando aqui, como eu falei anteriormente, gravar áudios do resumo da matéria e depois você escutar esses áudios. Quem sabe os teus áudios podem ser úteis para outras pessoas, podem virar podcasts. E, de repente, você está aí, né, com um podcast que vai ajudar outros estudantes que estão na mesma situação que você. Uma coisa legal é pensar no que a gente sempre diz na sala de aula. A dúvida que você tem, por mais que você ache que ela é uma dúvida que não é importante, com certeza ela é. E talvez ela seja a mesma dúvida de vários colegas seus. Então a gente tem que aproveitar hoje a ferramenta da internet e colocar as nossas dúvidas no ar, porque nós vamos encontrar outras pessoas que vão se identificar com a gente. Algumas delas vão ter essas mesmas dúvidas, mas com certeza também nesse grupo, juntos, nós vamos conseguir encontrar as respostas para os nossos problemas. Então, procurem também compartilhar o conhecimento. Compartilhem, coloquem fotos aí semanalmente no Instagram de vocês, como é que vocês estão estudando. Marquem ali, né, Educação SC, e marquem também ali, né, hashtag todos presentes na educação. Então, não esqueçam disso. Por quê? Porque nós queremos também ver como é que vocês estão se desenvolvendo para nós podermos auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então, continuem firmes nesse propósito, tá? Não esqueçam sempre de pensar que, né, a melhor maneira de vencermos tudo isso é vencermos juntos. Então, a nossa sala de aula, ela só deixou de ser física, mas ela é virtual, e mesmo assim você hoje não tem mais uma sala com 30 colegas, você tem uma sala com milhares, né? Então aproveite esses milhares, aproveite agora que esse é o tempo da gente fazer a diferença enquanto estudante. E é importante lembrar que o calendário escolar ainda está valendo, então tá tudo normal, você tem que continuar a fazer as suas atividades impressa ou online, não perder a aula e lembrar do que o professor Dagoberto falou, de organizar os seus estudos, não acumular atividades, para dar continuidade ao ano letivo normalmente, tá? E Duda, Então, tem uma dica aqui interessante agora, olha só, para quem ficou até o final, a gente sempre tem aquela outra dica guardada na manga para quem fica até o final. Então eu tenho um site muito legal também para os estudantes que querem fazer cursos online, querem aprender não só coisas da escola, mas que vão te ajudar a desenvolver outras capacidades. Então prestem bem atenção nessa dica, porque eu sei que tem muita gente, e eu acompanhei desde ontem nos comentários, o pessoal falando sobre jogos online. Então, eu tenho uma dica aqui muito legal para jogos e aplicativos. Vocês sabiam que vocês mesmos podem criar os próprios jogos e aplicativos só usando o celular de vocês? Então, a dica que eu tenho é de um site da Fundação Telefônica, que ele é um site que você também pode, né, ele é disponibilizado em português. O nome do site chama-se STEM by Me. Então, é só você digitar stembime.com e nesse site você vai encontrar vários cursos, cursos de programação, cursos de empreendedorismo, cursos que têm várias matérias relacionadas aos jovens que estão querendo aprender coisas novas para fazer aí a diferença nesse mundo que nós estamos. Então, assistam os cursos do STEM by Me, que vocês com certeza não vão se arrepender. Tem cursos na área de robótica, tem cursos na área de matemática, de ciências, tem cursos na área de empreendedorismo e tem várias reportagens legais também. Fala bastante sobre o papel, né, que hoje é uma coisa que nós não podemos deixar também de pensar na questão da igualdade, no papel da mulher na ciência, o quanto elas foram importantes e ainda são para o desenvolvimento da ciência. Então, busquem bastante isso, tá, gente? Então, não esqueçam do site STEM by Me. Então, dicas valiosas do professor de matemática da rede estadual Dagoberto. Queria te agradecer muito em nome da Secretaria de Estado da Educação, agradecer por essas dicas, por estar aqui com a gente, né, por estabelecer essa conexão com os alunos. Então, nosso muito obrigada. Eu agradeço,
né? E quero lembrar que também num outro momento nós estaremos juntos aí sim para falar um pouquinho da matemática, mas assim, ó, não se assustem, tá? Já quero dizer para o pessoal que não é muito fã da matemática, por favor, não se assustem. E vão dando uma olhadinha aí durante a semana lá no canal do Matemática e Companhia para vocês verem que vou dar algumas dicas que não tem vídeos lá ainda para vocês. Então eu vou trazer umas dicas especiais só para a live da semana que vem. Então para o pessoal que vai estudar aí para o Enem, pessoal que está se preparando para o vestibular e pessoal, né, que vai seguir ainda conosco um bom tempo aqui, né, pessoal do 6º ao 9º ano. Então se preparem porque semana que vem tem mais, gente, tá? Vai ter No mais dia dicas 29 de julho. matemática. Então, no dia Exatamente. 29 de julho, o professor Dagoberto vai estar de novo com a gente agora para dar uma aula para vocês. Essa live aqui vai ficar gravada nesse mesmo link no canal Educação SC do YouTube. E aí também teremos, a gente vai fazer nas nossas redes sociais o anúncio da live do dia 29 de julho sobre matemática e suas linguagens aí com o professor Dagoberto. Muito obrigada, professor. Perfeito. Até mais, gente. Tchau, até.